Ô de casa, olha aí o Papo Livre no ar. Obrigado pelo carinho da sua audiência e sua paciência pelos próximos 30 minutos. Mas o programa hoje vai ser do Balacobaco. Vai ser o Ó do Borogodó. Por quê? Porque o meu entrevistado é polêmico e uma figura boníssima de um coração que não cabe no peito, Carlos Roberto Bego. Grande Bego, obrigado por estar aqui Como hoje. vai? Tudo bem? Tudo ótimo. Melhor agora que você está no nosso programa. Fiquei feliz pelo convite. Mais que isso, é um prazer nosso tê-lo aqui. Bego, vamos começar falando do Bego. O Bego foi ferramenteiro? Fui. Você fez Senai? Fiz Senai e, na verdade, assim, muito jovem, né, adolescente, que eu sou da época, ainda que o pai e a mãe falam... eu ia falar agora, o pai fala isso, assim... Isso eu acho que deve ter 200 anos, eu acho. Que o pai e a mãe diz alguma coisa e o filho acata e obedece. Ele sabia, eu sabia que quem pode manda e quem tem juízo obedecia ou apanhava. E era uma coisa normal, não tinha essa de Não, de eu pai amo preso. meus pais, apanhei um monte, apanhei de cinta, de tudo que você pode imaginar. Não foi diferente e assim, eu não vejo, eu acho que o meu caráter e a minha índole tem a ver com essa criação. Né? Não era espancamento, mas era corretivo. É corretivo. Né? Eu tô vindo no mundo, não sei nada, era um adolescente de 13, 14 anos, eu não sei nada, né? Então, assim, eles me ensinaram isso e, às vezes, através de um corretivo, é assim que você aprende. Você chegou a trabalhar na profissão ou não, Bego? Sim, eu fui pela IAMAR. Nossa, porque toda pessoa que vai para o Senai, e eu, na verdade, porque eu tinha acabado de arrumar um emprego. Meu pai falou, não, você não vai trabalhar, você vai fazer Senai. Porque meu pai trabalhou anos na IAMAR, se aposentou pela IAMAR, e ele falou, não, eu quero que você faça Senai. E lá era mecânico geral, ajustador e torneiro. Né? E depois tinha o UP, que seria o ferramenteiro. E aí eu arrumei um trabalho na Textil Judite, né? Levei todo o documento correndo, mas aí eu passei no exame. Ele falou, você não vai trabalhar na Judite, você vai fazer Senai. Então eu sei o que é levantar 4h30 da manhã, 5 horas da manhã, pegar um ônibus Bonavita, que a agência era na Candelária, que você ia com chuva, sem chuva, levando marmita, depois você esquentava lá, de vez em quando sumia seu bife, né, sua mistura sumia lá e eu sempre, desde pequeno, marcado já, fazia um fuá, achava o meu bife e delatava quem tinha roubado a minha mistura. Fiz 2 anos, no começo foi muito ruim, não era meu ambiente, mas depois que eu falei, relaxa e goza. E aí eu fiz, acho que também isso ajudou no meu currículo de alguma forma de formar uma persona que eu sou, esse ambiente completamente masculino. Aí eu cheguei a fazer os 2 anos de Senai, me formei, aí fiz o curso de ferramenteiro e fiquei por 3 anos trabalhando. Porque depois você trabalha na empresa que investiu. Aí um dia, sem avisar, sem mais nem menos, fui na Centro Social, que eu acho que até era a Mirna, que eu esqueci o nome, irmã da Ivana até, conhecida. Fui lá, falei, eu estou pedindo as contas. Ela falou, seu pai vai te matar. Eu falei, ele que mate, então. Ele ficou uns 6 meses sem falar comigo, e aí eu precisava me manter, aí fui para o lado de vender propaganda em jornal, aí fui para a tribuna. Foi aí que você começou a trabalhar com o colunismo social, porque você foi um dos pioneiros aqui. Na verdade, assim, a Edil tinha página dupla, Vida Social e Coisas. E Gente e Coisas. E aí ela me deu 1/4 de página, assim, um pedacinho. E como eu ia muito no Indaiatuba Clube e já frequentava, tudo coisa de adolescente, era uma outra realidade, né? Você saía para ir para o clube, aí de vez em quando vinham 9 de cá, o Indaiatuba de cá, chegava no Praça Brandemar e saía aquela briga. Aquele fuzuê, de guerra de assim, coisa de molecada mesmo. E aí eu comecei a escrever, mas eu tinha um pseudônimo, que era Mr. Zug. Então por 3 anos eu usei um pseudônimo, aí eu falava tudo que eu queria. Até que um dia o Humberto Panzetti, que descobriu que era eu, quase me matou. Ele me esperou na porta do 9 de julho, eu esperei apagar a última luz para sair de lá. Hoje eu acho que nem lembra disso, porque eu falei do Virgílio, irmão dele, mas eu não assinava e as pessoas foram fechando. Quem é esse Mr. Zug que fala tanta porcaria no jornal? Eu conheço alguém assim. O Tardo Juca do Brás começou assim também. Isso. Aí foi fechando, chegaram em quem? Em mim. Né? Aí depois eu pus Bego Sempre Bego, aí a Edil foi saindo, eu fui pegando 2/4, aí uma página inteira, depois virou 2 páginas. Legal. E você ficou quanto tempo nisso? Uns 15 anos. 15 anos fazendo... E correndo por fora, como eu deixei de ser ferramenteiro, eu só troquei a graxa, que eu odiava aquela coisa
de fresa, tudo esse serviço, né? Eu era ferramenteiro, tinha que trabalhar nisso aí. E eu preferi trocar pelo gel. Então, assim... E aí, como é que você foi? Você foi trabalhar um pouco com publicidade, depois como é que você Não, chegou fui trabalhar, vendia, eu vivia dessa forma. Eu escrevia o jornal, o que eu vendia de publicidade era 20%, e eu fui me mantendo. Aí eu falei para minha mãe e para minhas irmãs, que são duas, né? Minha mãe Helena e minhas duas irmãs, a Lucimar e a Elizabeth, e preservando meu pai. Falei, vou fazer curso de cabeleireiro. Minha mãe falou, você não vai ter cliente. Falei, como assim? Ela falou, não, com esse gênio que você tem, esse sangue espanhol seu, você não vai dar conta, você é muito sincero, a cliente vai ter um êxodo, entendeu? Você não vai ter. Mas no fim acabou dando certo, eu simplesmente, eu soube um dia, eu aprendi a fazer a tesoura como ferramenteiro. Hoje eu a uso. Entendi. E a graxa eu troquei pelo gel. Legal essa associação que você faz, muito bacana. Porque é o que o ferramenteiro faz, ele faz peças. E na época... Não, ele faz peças com medidas absolutamente... Décimos de milímetros. Isso, décimos de milímetros e assim, com perfeição, né? Porque o ferramenteiro, ele tem que ser perfeito naquilo. Perfeito no que faz. Isso. E Bego, na época que você começou a fazer isso, não tinha. Quem era cabeleireiro aqui? Então, em Indaiatuba, o precursor na área de salão, que no começo eu era criança, mas ele já tinha salão, era o Elias Cabeleireiro. O Elias. Logo em seguida foi o Beto Cabeleireiro, e aí eu comecei a estudar. Aí fui fazer em São Paulo, Campinas, e preservei. Meu pai nem fazia ideia, porque como eu trabalhava no jornal e tinha o meu dinheiro e tal. E aí quando eu fui abrir a porta do salão, que eu comecei na 13 de maio, em cima de uma drogaria que tem ali, que eu nem sei se é droga 13 hoje em dia, aí eu falei, estou abrindo um salão. Que é ali na esquina da 13 com a 11. 13 com a 11. Comecei, fiquei um ano e pouco ali, dali eu já fui para 24, na 24 fiquei, daí fui para Vargas e agora estou lá na Gastão Vidigal, que é em frente ao Campo do 15. Atrás daquele posto de gasolina? Do lado. Do lado onde era um jornal, Ah, você está ali naquele lugar. Estou naquela casa, isso. Legal, uma casa espaçosa, grande. É, uma casa grande. Eu, na verdade, assim, eu acho que, de repente, meu nome na área de salão, ele é muito maior do que o meu salão em si, em termos de equipe, porque eu optei por ser um ateliê. Tá. Um atendimento mais focado e personalizado. Eu não quis virar, assim, de repente, uma comparação, sei lá, um fast food. Entendi. Né? Ter, assim, 20, 30 profissionais e, de repente, correr o risco de você ter profissionais ociosos e nem todos com o mesmo gabarito. Então, eu sempre preferi ser menor, né? Apesar da marca Bego ser uma marca forte, menor, mas poder dar um atendimento mais exclusivo. O que a gente conversava, esses dias eu fiz uma entrevista com um especialista em marketing e também com uma especialista em coach, e a gente falava justamente essa questão de que se o empresário ele não tiver esse foco no indivíduo, no atendimento, ele vai perder espaço e vai ser, o mercado vai tirar ele do pedaço. Exatamente. Então, assim, às vezes você sendo menor, você vai atender uma parcela, que é importante, mas com uma atenção maior, entendeu? Do que ter, de repente... Não, eu não estou... Assim, para mim, não é isso que eu quero, né? De ter uma equipe de 20, 30, 40 pessoas. Não, não estou afim, né? E, normalmente, 90% da equipe é mulher, e o nosso atendimento no salão é mulher, mais mulher, apesar que eu tenho uma clientela masculina fiel e constante, né? Consegui mudar esse conceito de homem, de entrar no salão de beleza. Então eu tenho uma clientela muito grande masculina que acaba usando todos os serviços do salão, desde depilação, pé e mão, limpeza de pele. O meu cliente masculino, ele é top. O Bego, fala uma coisa para mim. Essa área de beleza, do embelezamento, até com o poder aquisitivo da população que melhorou, é um nicho de mercado fantástico. Mas não é problemático também, se você não estiver em cima, não tiver com o seu olho de dono ali, não é complicado? Então, na verdade, assim, por exemplo, claro, como um profissional excepcional, porque eu trabalho com profissionais excepcionais, excelentes. Se um deixa o quadro, é claro que porque para o meu salão, eu sempre fico muito triste, porque é a minha família, e eu trato todo mundo como uma família. Como é um ateliê, nós somos em 8, 10 pessoas, a gente tem uma constante, o meu dia é lá, né? Mas eu sou profissional, então na ausência de o problema é
que eu encontro, que eu vejo, quando as pessoas, um advogado, ele resolve montar um salão de beleza, ou então uma dona de casa que não tem nada, ela não se deu bem no tanque, nem no fogão, e ela resolveu montar um salão porque o marido fala, viu, vou dar função para essa mulher. Aí coloca ela como dona de um salão de beleza. Se ela tiver que esmaltar a unha do cachorro, ela não sabe. Então aí é um problema, eu não tenho esse problema. Não, Ela ri. Ela ri, mas é verdade. Mas a gente vê isso hoje em dia. Não, mas eu digo que você acabou mesmo de dizer que é um ambiente, que é uma atmosfera, como é que se diz, inflamável, Sim. Que se a pessoa não souber administrar, pega fogo rapidinho. Pega. E eu adoro, dependendo da situação, apagar fogo com gasolina. Eu achei que era água. Pá, explode tudo. Porque, inclusive, há um tempo atrás, aí, há pouquíssimo tempo, eu fui chamado para fazer uma consultoria para um casal. Você descreveu a cena que eu presenciei. E eles não são daqui, são de uma cidade aqui do lado, e ele falou, não, nós vamos montar um salão de beleza porque está bombando, nós vamos ter não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Eu comecei a olhar, eu falei para ele, você é cabeleireiro? Não. Você sabe fazer cor no cabelo, química de cabelo? Imagina. E você? Ela falou, não, mas eu aprendo fácil. Eu falei, daqui uns 20 anos você vai estar boa. Mas até lá, como é que vocês vão fazer? Não, porque nós trouxemos fulano, porque nós fomos buscar um moço em São Paulo. Eu falei, olha, já vi um monte de história dessa, que no fim da história vocês vão ficar queimados e com dívida. Eu acho melhor vocês não abrirem o salão. Pensa numa outra coisa, uma padaria, qualquer outra coisa. Porque é complicado, eu acho que... Não, na verdade é assim, eu acho assim, olha, o não a gente sempre vai ter como resposta. Sim. Então assim, eu, por exemplo, o ramo de comida, eu nunca montaria na minha vida. Nada, lanche, nada, eu não sei nada. Na ausência, eu lembro uma vez que uma grande pizzaria da cidade, o dono, que é um amigo meu e temperamental, como eu, brigou com o pizzaiolo. Eu não estou sabendo dessa situação. Pedi uma pizza delivery, liguei lá, veio a pizza. Quando eu olhei a pizza, falei, gente, o que é isso? Liguei para o gerente, ele falou, olha, hoje foi o dono que fez porque ele brigou com o pizzaiolo. Tava uma merda. Eu imagino. Imagino. Não dá para a gente fazer aquilo. Então assim, não, eu acho assim, as pessoas têm o direito sim de tentar. Né? Eu espero que tenha muita gente com cabelo, muita gente com cabelo. Não é o meu caso, mas... Isso não é o seu caso. Muitas cabeças, entendeu? Como eu espero que tenha, assim, para poder atender todo esse número enorme de salões que tem em Indaiatuba. Eu acho que em Indaiatuba o que mais tem é imobiliária. Farmácia, você está dizendo, imobiliária, cabeleireiro, advogado, ou seja... Se você for resumir as pessoas, a gente tem um monte de presidiário, um monte de gente cabeluda, né? E dentista. E dentista. O dentista eu acho ótimo, porque afinal de contas, ninguém quer ficar banguelo, né? Uhum. A gente já é o país do banguela, né? Mas imagina, não precisa exagerar não precisa impressionar. Bom, gente, eu estou conversando aqui, eu falei que nosso programa hoje ia ser demais com o Bego, o Carlos Roberto Bego, que é uma figura fantástica, humana, como eu disse, mas também com pavio zero. Eu vou para um rápido intervalo, pé lá, pé cá, volto já já, não saia daí que nós temos ainda um segundo bloco mais quente do que esse. E de volta agora com o nosso Papo Livre com Bego aqui, a 200 por hora. Nós falamos um pouco da história do Bego, né, do cidadão Bego, do ser Bego, e agora começamos a falar do profissional, e agora nós vamos falar de novo do cidadão Bego, agora sim, que ele tem várias bandeiras aqui, uma delas como presidente do Conselho Municipal de Proteção e Defesa dos Animais, que dá para ele alegrias e muitas dores de cabeça, né? E também para uma campanha que você está trabalhando, que é o Vale a Pena Viver. Vamos começar pelo Vale a Pena Viver? O Bego gravou, não é isso, Larissa? Gravou um VTzinho, vamos ver o VT do Bego, daqui a pouco a gente volta. Você está com problemas? Não fique sozinho. Procure sua família, uma casa de oração, profissionais da área de saúde. CVV do Hospital Mário Gatti, Campinas, 19 3272 7777. Vale a pena viver.
Eu sou Carlos Roberto Bego. Ser homossexual, eu acho que ele não é um defeito. Na lista de classificação, não, quem é fulano? É fulano que ele é gay, viu? Para, isso você está rotulando uma garrafa. Então, isso aí, de alguma forma, eu comecei já lá atrás, mesmo sendo criança, me sentir marcado como gado. Essa história de que tudo é opção, se alguém disse isso um dia, é uma mentira. Mas assim, o preconceito sempre foi meio que costurando a minha vida. Com 7, com 8, com 10 anos. Então assim, ou eu apanhava, ou eu rebatia. Então essa opção eu tinha, entendeu? Aí eu fui para o colégio, mesmo dentro da casa de Deus, eu acabei tendo resistência e no fim acabei até sendo assim, pedido para, por favor, se retire, porque eu acho que não é seu perfil estar aqui e tal. Quando eu voltei, eu tive uma certa resistência da minha família que acabou não entendendo o porquê que lá também eu não cabia, não fazia parte dos padrões, né? E aí eu voltei já com assim, muito machucado talvez, por não entender, mas por que eu gosto tanto do verde e não me sinto bem com o amarelo? Eu não entendia isso, mas acabei criando uma defensiva. Dentro da minha própria casa acharam que eu poderia, por exemplo, optar por uma profissão absolutamente masculina. No entanto, hoje eu sou cabeleireiro há 18 anos, mas eu também sou ferramenteiro. Eu fiz Senai, é um universo masculino, sou torneiro mecânico, sou ajustador e acabei me especializando em ferramentaria. E só minha mãe na minha casa e minhas irmãs sabiam. Eu consegui durante 3 anos e meio esconder isso do meu pai. Ser heterossexual é realmente muito fácil. Em alguns momentos eu pensei que talvez só existisse uma saída, mas falei não, a vida é importante, era muito pouco para eu fazer alguma coisa que realmente não tivesse o aval divino. Vale a pena viver, você tem que olhar para frente, quando olhar para trás não olhar com rancor, perdoe, isso é o mais importante, a vida vale a pena. Então, estamos de volta agora com o Bego aqui. Bego, legal, gostei do vídeo. Eu queria que você falasse um pouco dessa campanha e da sua participação nela, na verdade. Na verdade, assim, eu fui convidado por uma amiga, que é a Eliege Signorelli, e era Indaiatuba é uma das cidades, se não for ela é top 10 em suicídio. Nossa. Pelo Conselho Mundial da Saúde, ela é complicada. Tem várias versões por isso. Os espíritas dizem uma coisa, e eu sou católico, mas enfim. Então tem muito suicídio, né? Muito, muito, muito. E faz parte da história da cidade o fato de você levantar de manhã e ter uma pessoa morta numa árvore, num parque ecológico, por exemplo. Então é muito suicídio, semanalmente tem. E aí o que se Vale a Pena Viver, por várias pessoas, a Cleide, a Eliege, me chamaram para o projeto. Inclusive a Edil participou, esse é um projeto que já tem anos, né? Já tem um bom tempo. E aí, quando vieram me falar, falou, a gente queria que você contasse, porque alguma vez você pensou em suicídio? Eu falei, já. Mas quando eu era adolescente, eu não entendi o fato da minha sexualidade, e eu sou de uma época onde existia muita cobrança, né? Entendeu? E na escola, então eu apanhava, daí eu tive que aprender a bater, então eu apanhava e batia também. Porque eu prefiro estar com chicote na mão do que oferecer o dorso. Isso aí quem me conhece sabe disso. Porque eu tenho uma classificação, existem 2 tipos de pessoas. Aqui tem o chibata e quem dá o dorso. Eu não nasci para dar o dorso. Eu prefiro ter chibata e um rei do lado. Sempre foi assim. Então, assim, inclusive se a pessoa, essa sexualidade toda que o mundo vive hoje em 2014, tem uma certa liberdade, agradeçam a mim. Porque eu ajudei a enfrentar, eu apanhei muito para isso, quando eu era adolescente. Então, assim, quando você é adolescente, você fala, puxa vida, né? Deus me marcou para não perder de vista, mas podia dar uma outra marca. Podia ser marcado de outra forma. Me marcou para não perder de vista é ótimo. Mas é a verdade. Então, assim, poderia nascer tingido, poderia nascer com os olhos puxados, ou qualquer outra coisa. Mas o fato de ser gay, isso lá atrás era quase uma inquisição, né, no mundo moderno. Então, assim, eu pensei, mas eu acho que vale a pena viver, que é o slogan da coisa. E se é para eu falar, e a minha informação do que eu passei adolescente, e eu consegui passar isso, e realmente eu sou tudo pela vida, enquanto eu tiver gás, eu quero continuar vivendo, porque eu adoro viver, né? Deixa a morte para lá. Então eu participei, então dei meu depoimento,
nesse vídeo, que depois acabou passando assim, de forma editada por 2 minutos nos cinemas da região inteira antes de começar os filmes. Então tinha várias pessoas e uma das pessoas era o meu depoimento. Mas aí foi assim, eu fiz 2, 3 anos assim, fui em quase todas as empresas do Distrito Industrial de Indaiatuba, em quase todas as escolas municipais, estaduais, que me chamavam e agendava. Então eu entrava nas salas ou no ginásio das escolas, ou a empresa parava por 10 minutos, montava um palquinho. Então ou era o rapaz relacionado à droga, que era um ex-drogado e por conta da droga tentou suicídio e tal, mas ele foi resgatado, ou a mim em relação à sexualidade, ou uma outra pessoa que estava com câncer terminal e parará. Então cada um dava seu depoimento. Então eu fui um dos que mais fui chamado, né? Então eu já falei para a fábrica com 800 funcionários, 1000 funcionários. E abertamente. Eu falei, eu não me importo em colocar a minha vida pela saúde pública. Porque primeiro que o que eu vou falar é verdade, é a minha verdade. Da forma que as pessoas iam assimilar isso já é um problema delas. Claro. Né? Eu não tenho que impressionar ninguém, a vida é minha, né? E eu tenho amor próprio para eu poder ter amor ao próximo. Então, eu hoje sou uma pessoa muito bem resolvida em relação a isso e sempre brinco. Numa embalagem de uma garrafa, o fato da sua sexualidade ser essa ou aquela é só esse detalhe aqui no ml. O que importa é o resto da embalagem, o conteúdo, a beleza e tal. A sexualidade é uma coisa que as pessoas se importam muito. O que vai mudar a sua vida, a minha sexualidade, ou a dele, ou a dela, ou a dela? Ou de que a pessoa que está lá em casa. Na verdade, o que importa é o caráter da pessoa, o que ela faz, da muito sociedade. Mais. O resto é conversa Tem fiada. gente tão hétero aí que é um filho. Tem muita gente. Sei nem mas enfim. A gente faz mas se na novela pode falar merda, por que aqui não pode? Não, tá certo. Eu acho que o grande lance, Bego, é essa questão das pessoas terem consciência do que são, para que, como você falou, amor próprio para poder amar o próximo. Porque é complicado falar do que o fulano faz isso, faz aquilo. O que isso importa na minha vida? O que isso vai fazer? O que vai mudar? O que vai mudar na minha vida? Da hora que você chega na sua casa, da hora que você vai no trabalho, que você vai no campo, o que muda a sua vida? Eu acho que o que muda, por exemplo, no caso, uma coisa que é importante, é se você, por exemplo, como presidente do CMPDA, né, fosse um cara omisso, isso mudaria a minha vida. Sim. Se você não atuasse com essa gana que você atua, isso tem, a minha e da comunidade. Claro. Então, isso, se você não tivesse esse caráter, essa postura, isso traria um problema para a sociedade. Agora, o que você faz da sua vida, ou de qualquer pessoa... Não, de qualquer, viu? Eu acho assim, viu? Não, acho que cor, religião, sexo, não é uma questão de se conter. Não tem nem que se discutir isso. Não. Né? Cada um na então, sua. assim, eu sou uma pessoa extremamente bem resolvida em relação a isso. Não faço disso minha bandeira de forma nenhuma. Não é a minha priori. Não estou fazendo apologia. No entanto, quando eu falo... Não vale a pena viver, eu vou falar numa fábrica enorme e falo praticamente homem, um universo masculino. Em primeiro lugar, eu sou muito firme no que eu falo. Se começa um zoom, eu tenho o microfone, eu vou falando mais alto, porque é aquela história. Quem pode manda, quem tem juízo obedeça. Que é o que falta hoje em dia. Na verdade, falta educação. Eu penso que as pessoas hoje em dia, eu posso estar equivocado, mas é como eu consigo assimilar, as pessoas têm filhos e jogam para a escola educar. Eu acho que quem educa são os pais. Grande erro. Os pais não têm mais capacidade. De cada 10 aqui hoje em dia que a gente vê parindo aí, viu? Acho que 9 não tem condição. Não. Aconteceu. Não tomou a pílula do dia seguinte, porque seria um custo-benefício altíssimo para a sociedade. Um custo-benefício ótimo para a sociedade, porque educação é no berço. Eu falo, você olha uma criança hoje, se realmente ela é um delinquente, ela demonstra delinquência já nos seus 2, 3 anos, é porque a mão que balançou o berço não prestava. É verdade. Não prestava. E não presta. É uma crueldade que você está dizendo, mas crueldade, mas é a verdade. A gente entendeu? O tapete existe para poder enfeitar a casa, não para jogar sujeira embaixo dele. Claro. Entendeu? Então, assim, em relação a isso, falo mais para você. Em relação a tudo isso, em relação inclusive ao COMPDA, que é o Conselho Municipal de Proteção e Defesa dos Animais, que eu sou presidente, que eu adoro proteger os animais. Infelizmente, eu não sou o polvo, mas eu tento organizar tudo isso. Mas eu falo uma coisa para você, que você pode discordar, ou a pessoa que está em casa também. Democracia absoluta, cara. Utopia. Essa história que a democracia é bárbara, para nós não é. A democracia, porque é tudo democracia, porque a democracia é uma balela. Democracia demais é aquela história, né?
tem um pessoal aí Vira baile funk. Vira... Na zona... Resumiu. Viu? Na zona não tem democracia, cara. Resumiu. Na zona que é um lugar de controle sexual, democracia não existe lá. Quer dizer, até lá não existe. Então, assim, essa história de levantar uma bandeira... Eu não estou dizendo que tem que se mudar regime das coisas, mas a gente tem que ser... Eu acho que um pouquinho de tudo, você tempera uma salada, fica melhor. Um pouco de democracia, um pouco daquilo. E é a história do pai e da mãe. Sim. Ah, porque vamos criar de forma democrática. Não, você está criando um entulho que você vai jogar para a escola resolver. E a escola não resolve isso. Isso não, a escola é assediada moralmente pelos advogados que vão lá e quer processar a diretora porque chamou a atenção do filho, por causa disso e daquilo. Porque existe uma indústria também da justiça. Eu tenho uma amiga que é diretora de escola e ela disse para mim que hoje eles se policiam por qualquer coisa, tem um advogado batendo na porta. Isso. Qualquer coisa. Então. É a indústria da indenização. A indústria da indenização, que infelizmente o judiciário aprove... com um monte de coisa desse tamanho para julgar, tem que ficar atrás dessas idiotices, dessas balelas, desses pais que realmente, viu, não sabem o que fazer com o filho, não fizesse o filho. Com tanta informação no mundo. Bego, vamos falar rapidinho do CONFDA aqui, que nosso tempo está estourando, e você vem uma outra hora com mais calma para falar só sem sobre problema. isso. O CONFDA é o Conselho Municipal de Proteção e Defesa dos Animais. Na verdade, é um anseio, eu fui muito bem nascido em relação a isso. Eu nasci num ambiente onde já tinha animais em casa. Meus pais sempre gostaram muito. Antes de eu nascer já tinha animal em casa. E sempre nós crescemos, a minha família inteira sempre gostou muito, tias e tal, e respeitando vida. Sim. Né? Claro que há 30 anos atrás tinha uma forma de cuidar, tudo se melhora. Então, assim, eu tenho essa veia familiar, principalmente do lado da família do meu pai. Né? Então, assim, de cuidar do bem-estar, de ter o animal fazer parte da sua família. Está integrado com você o tempo todo. Família. Minha casa também sempre então, foi assim, primeiro lugar que é um bichinho que nem o cachorro, que a gente usa ele como exemplo, com uma vidinha tão curta, mas que ele vem nos ensinar o que é o amor e a gente demora 120 anos para aprender e morre não aprendendo. Ainda leva um monte de amargura para o caixão. A gente não aprende. O amor e eles sabem o que é amar. Eu acho que eles são anjos que Deus envia para a gente falar, viu, aprenda com eles, porque eles duram 10, 15 anos e você sai por 10 minutos, briga com eles, daqui a pouco eles já estão ali. Então, é um ensinamento. A gente tem que começar a ver esses sinais. Nós temos que estar atento aos sinais de Deus. Eu acredito muito em Deus, sou católico, me aproximei recentemente de novo da igreja, depois que o Papa Francisco passou por aqui. Eu acabei enxergando nele, do meu jeito, como uma pessoa que realmente trouxe uma mudança. Ah, mas é mídia. Não importa. Para mim, ele foi o suficiente e ele me fez se aproximar de Deus. Então, assim, eu sou uma pessoa que hoje presta um pouco mais atenção na minha verborragia, no meu julgamento com as pessoas, porque eu sou julgado e eu também me julgava no direito de fazer isso também. Mas assim, em relação à proteção animal, eu levei essa informação para o Reinaldo, há 3 anos atrás, que é o nosso prefeito. Falei, eu quero fazer essas caminhadas, quero que torne a agenda o 3º domingo de janeiro. Em Indaiatuba, eu quero que a gente faça em Indaiatuba acontecer em relação à proteção animal e pelo relacionamento que eu sempre tive com todas as administrações, com Desiclém, do Toninho e Reinaldo, sempre tive as portas praticamente abertas. Assim, por todos eles, eu nunca tive um senão quando o assunto era pertinente, e hoje o Reinaldo está na cadeira. Ele falou, não, o que a gente, a administração, puder fazer, a gente faz. Saímos com 1.000 pessoas na primeira caminhada, na segunda com quase 2.000, e esse ano chegamos a 3.000. E é uma parcela da sociedade que faz a diferença. Para mim, qualquer cidadão, mas é uma parcela dessas 3.000 pessoas tinham qualidade. Elas saíram para a rua, pessoas que você não vê em lugar nenhum. Elas saíram e eu tenho certeza que elas formaram a opinião de mais uma ou duas, então eu estava em 9.000. Pessoas que não saem para nada. Elas se botaram, saíram lá e botaram a camiseta e caminharam. Queremos que pare com os maus tratos, queremos leis, queremos o CONFDA. O Reinaldo foi, nós falamos com ele criou o Conselho Municipal, que é consultivo e deliberativo. Nós estamos engatinhando nesse ano, mas eu estou tentando deixar o Conselho porque eu não vou ser presidente eternamente, entendeu? Mas quero continuar participando. Os alicerces, nós estamos preparando a primeira camada de alicerce para esse Conselho acontecer. E muitas ações já acontecem da parte da administração, com as pessoas estão mais prestando atenção, as pessoas estão meio sendo vigiadas, quem tem animal doméstico e silvestre.
E não é só o cachorro-gato. O cachorro-gato é um exemplo. Uhum. Mas o silvestre também, o tráfico de aves animais, e tudo. tudo mais. Então, assim, é um prazer. Eu tenho um prazer de fazer isso. Gente, esse programa que se deixasse tinha mais 2 ou 3 sem parar. Então, o Bego vai voltar aqui para a gente continuar falando, mas lamentavelmente, como nós falamos também no meio do programa, o relógio está mandando na gente. Lógico, Então, acabou o nosso tempo. Bego, muito obrigado por ter vindo e espero você aqui numa outra oportunidade. Venho com o maior prazer, eu não me importo, eu gosto muito de participar. Não é o primeiro programa, enfim, que eu participo já até com uma equipe de vocês e tal, em outras ocasiões, em outras épocas, e desejo boa sorte para vocês que estão retomando, né? Obrigado. E quando precisar, pode chamar que eu virei, com o maior prazer. Tá joia, nós vamos esperar você aqui. E você aí de casa, obrigado mais uma vez pelo carinho da audiência. Se Deus quiser, a gente se vê no próximo programa. Fique com Deus, muita paz. Até lá.